Sejam muito bem-vindos ao Devocional 2024. Estamos finalizando hoje o livro de Oséias. Aqueles que estão acompanhando conosco este devocional, estamos mergulhando numa jornada de muito aprendizado de Gênesis a Apocalipse. Agora estamos no livro de Oséias porque ele está dentro de uma época que os reis Jeroboão e mais num total de 6 reis, numa época que durou 25 anos, em que Israel entrou em um verdadeiro colapso espiritual. O crepúsculo de Israel. E foi aí que surgiu Oséias como um profeta alertando para que aqueles que dessem ouvidos pudessem encontrar a misericórdia, a graça do nosso Deus e a salvação. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11, 12, 13 e 14. Como não nos rendermos ao pecado, deixando de ser enganadores, e a conquista que se torna em Deus e a cura da infidelidade. Nestes capítulos, foram esses pontos, dentre outros, que me chamaram a atenção. Eu quero compartilhar com você. No capítulo 11, no versículo 1 ao 4, diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus Pai, em seu eterno amor, nos ensina e nos educa através de sua palavra. Nos chama usando a voz da nossa consciência. Nos toma nos braços com o seu Santo Espírito. As cordas que ele se refere aqui são, naquela época, usada como um exemplo, porque os lavradores utilizavam para remover o jugo que estava sobre os bois, para que eles pudessem se alimentar. Com aqueles jugos, eles não tinham condições de chegar até o local onde estavam os alimentos. Eles estavam presos. O Deus Pai se curva, ele se inclina para nos levantar, ajudar ou nos alimentar como uma criança pequena. Será que você, eu, nós temos atentado para isso? O amor redentor desse Deus e a maneira como ele tem buscado nos tratar? Lá no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Que profundo, né? Essa inclinação é proveniente da carne, que é a natureza humana. Somos sempre levados a nos inclinar a ela. Mas temos a voz do Espírito Santo e devemos decidir dar ouvidos a ela, a voz dele, como está escrito em Romanos, capítulo 8, do versículo 5 ao 9, que temos em nós a carne que nos leva a nos inclinarmos ao erro e o Espírito, a voz do Espírito que nos leva a nos inclinarmos à palavra. Devemos decidir quais delas daremos ouvidos. No versículo 8 e 9, ele diz: Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria
ó Israel, como te faria como Admá, como fazer-te um Zeboim. Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões, a uma, se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Imagine se Deus fosse homem, né? Como que seríamos tratados? É só pensar como que nós, na nossa essência humana, natureza carnal, quando alguém nos destrata ou nos despreza ou nos desconsidera, como que nós, no nosso eu, queremos tratar essa pessoa. Mas Deus, Ele é santo. E o Senhor quer que o vejamos como um Deus que se importa ardorosamente conosco e anseia por um relacionamento de amor com cada um de nós. Lá no capítulo 12, no versículo 2 ao versículo 6, ele fala sobre Jacó, como Jacó agia e o que fez Jacó tornar-se Israel. E ele fala sobre isso se referindo aos filhos de Israel, que são as tribos de Israel, que é a Israel nação. Ele diz assim: o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder. Aqui ele está falando sobre como que os filhos de Israel, como que Israel vinha procedendo, tratando Israel como Jacó. Por quê? Porque Jacó era enganador. E os filhos de Israel, a nação de Israel, estava vivendo uma vida de engano e auto-engano. E aí ele diz: segundo as suas obras o recompensará. No ventre, pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê, ou seja, pediu misericórdia. Em Betel, achou a Deus. E ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Que lindo, né? Nós vemos aqui um mapa. Deus falando como Jacó era e Deus falando como ele se transformou em Israel. E dando para os filhos de Israel, a nação de Israel, que naquela época de Oséias estava vivendo no engano e no auto-engano, o mesmo caminho, para que eles, como Jacó, pediu misericórdia, chorou, achou a Deus, e Deus falou com ele, e passou a estar com ele em aliança e comunhão, assim também ele desejava com os filhos de Israel. E essas mesmas palavras servem para nós, porque da mesma maneira como Jacó foi conhecido como enganador e era pai das 12 tribos de Israel, os israelitas dos dias de Oséias eram tão enganadores quanto o ancestral deles. Oséias estava dizendo que eles deveriam seguir o exemplo de Jacó e se tornarem Israel de fato, um novo Israel, pessoas transformadas. Isso serve para nós. Devemos render a nossa natureza pecaminosa aos pés do Senhor Jesus e pedir a Ele para que Ele nos revele uma nova natureza. E assim estaremos vivendo em aliança e comunhão com Ele. No capítulo 13, no versículo 2, diz assim: agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todas obra de artífice,
e dizem: sacrificai a eles. Homens até beijam bezerros. Sabe o que isso significa? Fazer do que se tem e do que se conquista o seu Deus é muito comum nos dias de hoje. Como naquela ocasião, que eles faziam da prata e do ouro deles os seus ídolos. Hoje devemos cuidar para não cair neste erro de forma sutil. Na medida que as pessoas vão conquistando, na medida que as pessoas vão adquirindo, na medida que as pessoas vão possuindo, tornar essas conquistas, bens e aquilo que se possui, Deus em suas vidas. Vivendo para isso, vivendo em prol disso, vivendo obcecados por isso. Isso é uma questão de estar atento para não cair neste erro. Lá no versículo 4 do versículo 4 do capítulo 13, ele diz: todavia, eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Que lindo, né? E nenhum outro há salvação além do Senhor Deus. Nenhum Deus ou deusa se compara a Ele. Tudo o que buscarmos em outros, só encontraremos nele. No versículo 9 e no versículo 14 deste mesmo capítulo, que se completam, diz assim: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. E no versículo 14, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. A nossa queda, somente nós somos os responsáveis. Não culpe ninguém, porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e decisões. Mas a salvação, somente Deus pode nos dar. A remissão do poder do inferno e o resgate da morte estão em Jesus, que pelo seu sangue nos redime e pela sua ressurreição nos dá a vida eterna. Aleluia! Que maravilha, né? No capítulo 14, no versículo 1, ele diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Que profundo, né? A queda se dá a partir do momento que nós inclinamos a nossa vida ao pecado. E o erguer-se está quando voltamos a nossa vida para o Pai Celestial. No versículo 2 ele diz: tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. O sacrifício mais agradável a Deus são os lábios sinceros, oferecendo todo o ser a Ele. Assim, estamos entregando o verdadeiro louvor, ação de graças e adoração a Deus. De nada adianta ofertas, donativos, caridades, se não houver uma entrega sincera a Deus. No versículo 4, ele diz: curarei a sua infidelidade e eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. A nossa infidelidade é curada em Jesus. Quando nos vemos perdidos em nossas idolatrias, pecados e iniquidades, somos amados por Deus de tal forma que ficamos constrangidos em lembrar o que fazíamos e como éramos. Mas mesmo assim, Ele nos amou e nos ama. E para terminar, no versículo 9 diz: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. A sabedoria nos faz entender, a prudência nos faz saber os caminhos do Senhor, e neste caminho nos tornamos justos. Mas aqueles que rejeitam caem em suas transgressões. Eu fico por aqui com o livro de Oséias. Amanhã nós retornamos para o livro de 2 Reis com mais aprendizados. Você é especial para Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã.